Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Bom, a Igreja Cristã Maranata na Itália enfrenta sérios problemas, como nós falamos inclusive nos vídeos recentes, tá certo? Desde questões espirituais, questões morais, questões de procedimentos, questões de regularização da igreja na Itália. Essas são as informações que nos têm chegado e eu vou compartilhar algo mais com vocês. Bom, mas aqui não para poder dizer o que está certo ou o que está errado, mas apenas como observador, porque chegou-nos uma informação de que o espaço vazio que a Igreja Cristã Maranata está deixando, já está sendo ocupado de alguma forma. Talvez ainda a Igreja Maranata não tenha percebido ou não saiba, mas já há um movimento de ocupação deste espaço. Eu não entendo muito, não conheço a Igreja Evangélica Maranata, não sei como que foi esta história, porque parece que ela já existia, se uniu com a Maranata e depois se dividiu. Eu não sei. Se você tem mais informações, deixe aí nos comentários, tá bom? E nos ajude. Mas o pouco que eu sei, eu assisti algumas mensagens da Igreja Evangélica Maranata pelo YouTube e me pareceu mais do mesmo. Então, seria uma Maranata debaixo de uma estrutura de governo que não seja Gedeutigueiros, mas é a impressão que eu tenho. Eu sei que muitas pessoas vão dizer que não. Agora, o que eu vi me deu a impressão de que é muito parecido, tá certo? Mas enfim, se não é, pode deixar aí, pode dizer que não é. Mas o que, que acontece? O que, que está acontecendo? Há um movimento em que a Igreja Evangélica Maranata ela está percebendo o descontrole, o desgoverno da Igreja Maranata na Itália e parece que já está havendo alguns contatos para que as pessoas elas migrem da Igreja Cristã Maranata para a Igreja Evangélica Maranata. Então vejam até, parece-me que isto é mais um reforço da impressão que eu tive. Porque se fossem coisas muito diferentes, essa migração ela não seria tão natural, tá certo? Mas enfim, eu vou passar para vocês aqui os e-mails que eu recebi. Não quero nem fazer juízo de valor, eu não conheço as pessoas que estão enviando esses e-mails. Eu já disse para vocês que não é uma nem duas pessoas, são várias pessoas, o que mostra realmente que há um problema estrutural ali na Igreja Cristã Maranata, na Itália. E não conheço as pessoas, elas me encaminham as informações e eu não tenho nem como fazer uma avaliação, mas eu vou compartilhar com vocês, tá bom? A sensação que eu tenho é exatamente essa. A Igreja Evangélica Maranata, percebendo o que está acontecendo na Igreja Maranata, ela já está, vamos dizer assim, abrindo as portas para que as pessoas possam, então, fazer esta migração e ela ocupar o espaço que a Igreja Maranata está deixando no vazio, no vácuo, né? Vamos lá? Mas antes, deixa eu passar para vocês rapidamente. Um irmão deixou um comentário aqui, eu achei bem interessante e eu queria comentar com vocês. Vejam só, é o irmão Valdeci B. Conceição. Isso já tem 2 dias, eu não tive tempo de responder antes. Tá ok, Valdeci? Ele disse o seguinte: Pastor Solon, a paz do Senhor Jesus. Com o devido respeito, eu gostaria de tirar uma dúvida. Esse título que o Senhor usa hoje, pastor, é o mesmo que recebeu na ICM? Abraço, Vitória, Espírito Santo. Irmão Valdeci, um irmão muito educado, respeitoso, e por isso, então, eu acho que a gente deve, sim, uma resposta. Irmão Valdeci, eu não sei, eu já até falei isso em outros vídeos, mas eu não sei onde foi que as pessoas estão encontrando eu defendendo títulos. Ao contrário, né? Os vídeos que eu já gravei até agora
sobre o mito do ministério pastoral, eles deixam claro que essa questão de título, eu tenho uma visão totalmente diferente sobre isso. Então é importante assistir. Ainda falta um vídeo a ser gravado, eu não completei o assunto. Tem um versículo que é muito usado ainda pelas pessoas que gostam dessa institucionalização e desta hierarquia de poder dentro da igreja. E tem um texto ainda que é muito importante e eu ainda vou comentar e explicar. Então eu não concluí. Mas veja bem, eu não estou ostentando títulos, né? Eu não sei de onde está surgindo esta impressão, tá certo? Não ostento títulos, não defendo títulos, não estou dizendo que preciso de títulos. Eu, para ser bem sincero, irmão Valdeci, formalmente esse título ele serve para uma coisa, de fato, para você fazer algumas visitas em hospitais em horários que não sejam os horários da visita. E mesmo quando eu estava lá, eu estava numa instituição formalizada com CNPJ, então eu tinha uma carteirinha. E mesmo assim, eu preferia fazer as visitas nos horários de visita. Por quê? Mesmo eu trabalhando, às vezes eu saía do meu trabalho, né, eu pedia essa licença à minha chefe, depois eu compensava, eu pedia licença para fazer essas visitas, fiz muito isso. Mas eu preferia fazer no horário de visitas porque eu sei que os hospitais eles têm uma rotina. E então você entrar para fazer visitas às vezes fora dessa rotina, às vezes é hora que as pessoas, né, têm para tomar o banho, às vezes é hora que tem lá as medicações. Então eu não gosto, nunca gostei assim de não obedecer aquelas regras de hospital, porque eu sei que elas são muito importantes. Mas sim, há algumas pessoas que não têm condições de estar fazendo a visita no horário regular de visitas. Essa carteirinha pode ajudar, esse título pode servir, então, nesse caso. No mais, para mim, é absolutamente irrelevante, até porque isso tem valor dentro das instituições. Então, você é um pastor da presbiteriana, isso tem um valor ali dentro, né, da presbiteriana. E você tem, eu sou da Assembleia de Deus, isso tem um valor dentro da Assembleia de Deus. Eu sou da Maranata. No caso da Maranata, tem um detalhezinho que eu acho importante dizer. Esse título que é da Igreja Maranata, eu dispensei, né, não no momento em que saí, porque a minha visão ainda estava um pouco turva sobre o que é a Igreja Maranata. Mas assim que eu percebi que era uma seita, eu já entendi que esse título ele da Maranata ele realmente não servia em lugar nenhum. Né, ele não podia ser aproveitado, né? Então nisso até o pastor Gideuti tem razão, esse título é deles, é de uma seita. Então como é que, por exemplo, você é um espírita, você é um líder dentro do espiritismo, você vai sair de lá então, e então vai entrar para uma igreja evangélica e dizer assim, não, lá no espiritismo eu era um líder, uma espécie de, né, de liderança lá, com sei lá o título que eles vão dar ali. Então, aqui eu tenho que trazer esse meu título aqui e ser recebido como um líder, no caso, equiparando-se como um pastor. Eu não vejo como você aproveitar um título da Igreja Maranata em nenhum outro lugar. Aquilo só serve lá dentro da Maranata, até porque um pastor lá, uns dizem que é gestor, outros dizem que é apenas um administrador. Enfim, isso é uma pessoa que está ali para poder seguir aquelas regras específicas do presbitério, mensagens, horários, satélite, escola bíblica e tudo tem que ser ali, aquele padrão. E que para, vamos dizer assim, uma assistência que seria fraternal, eu vejo muitas dificuldades. Então, era apenas para esclarecer. Agora, por que eu continuei, vamos dizer, servindo como pastor, mesmo depois que eu entendi que esse título não servia para nada? Porque eu passei a servir como pastor dentro do que é o ministério na Bíblia. Só por isso. E eu já expliquei isso. É só vocês verem o vídeo. Eu mostro para vocês exatamente o que é. É aquela pessoa que serve, é aquela pessoa que está ali à disposição, aquela pessoa que pode contribuir. E é aquela pessoa que é reconhecida em uma comunidade como alguém que tem uma contribuição a dar e pode ali estabelecer ali uma, vamos dizer assim,
uma condução harmônica para o grupo, tanto de ensino como de devocional, como realmente para que as pessoas possam estar se desenvolvendo na graça, na fé, na palavra de Deus. Então, basicamente isso. Então, para mim, não considero que seja assim, um título, vou te dar um título de pastor, então agora todo mundo vai te respeitar porque eu te dei um título de pastor. Não, as coisas, elas para mim, elas têm que ser orgânicas. As pessoas reconhecem em alguém uma liderança e passam a confiar naquela pessoa de um modo orgânico, de um modo natural, pelas características, pelos dons, pelos talentos. E acredito que o Espírito Santo de Deus, ele vai, vamos dizer assim, confirmando estas pessoas, tá bom? Então, e outra, é como eu falei, como eu mesmo hoje, eu prefiro respeitar os horários dos hospitais, então esse título, para mim, ele não serve para absolutamente nada. Ele não me ajuda no meu trabalho, ele não me abre portas e também, ao contrário, né? Esse título hoje, ele está mais fechando portas do que abrindo portas. Não preciso de título de pastor para me abrir porta nenhuma, para que eu seja respeitado, né? Porque as pessoas que respeitam, e as pessoas que são desrespeitosas, elas são desrespeitosas, independentemente do título, não é verdade? Tantos aí, eles dizem pastor, uns respeitam, outros não respeitam, então não depende disso, né? Eu não preciso de título para ser respeitado. E as pessoas que são desrespeitosas, elas são desrespeitosas por conta da própria natureza delas, da cultura que elas vivem, né? O ensino que elas estão recebendo. São pessoas que já na sua instrução, elas não receberam a educação suficiente para poder aprender que respeito é devido a todos. Então é isso aí. Título da Maranata, pode ficar com a Maranata, não me faz falta nenhuma, nunca fez falta nenhuma, tá bom? E não, eu acho que um título da Maranata hoje, para mim, ele é uma vergonha. Para mim, eu teria vergonha de dizer que eu sou um pastor da Maranata. Não, eu não teria coragem de dizer que eu sou um pastor da Maranata, porque isso é uma vergonha para mim, tá bom? Você pode achar que isso é uma honra. Eu acho que isso é uma vergonha. E também você dizer assim, quem foi que entendeu que te levantou como pastor? Eu também tenho vergonha de dizer, eu fui levantado pastor da Maranata. Não, se eu sou um presbítero, como eu falei, porque eu sou uma pessoa mais velha, uma pessoa mais madura, né? Que já tem lá mais dos seus 50 anos e já viveu mais, e nessa condição, tenho condição de realmente ter passado por coisas que muitas outras pessoas não passaram, então tanto aprendendo com a minha própria experiência também como com a minha observação ao longo de mais de 50 anos, então nessa condição sim, eu tenho muito orgulho de ser considerado como um guia, né? Como uma pessoa que pode servir aos outros dentro dos aspectos que são espirituais, dos aspectos que dizem respeito à Igreja de Jesus Cristo. Então isso me orgulha ser um ancião, um presbítero, uma pessoa com mais experiência, né? Então, agora, título, pode ficar com o título, pode fazer o que quiser com o título aí, não tenho carteirinha, não quero ter carteirinha, não preciso de carteirinha, tá bom? Então é isso aí. Agora vamos lá, vou ler para vocês, então, os e-mails. Não vou mostrar, né? Porque as pessoas estão mandando, estão confiadas de que eu irei preservar a identidade delas. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Primeiro, olha só, primeiro aqui, né? Vou ler para vocês, tá bom? Eu vou ler, eu não consigo nem fazer um juízo sobre isso não, tá? Vou apenas ler. Então vamos lá. Bom dia, Solon. Pastor Gilberto Ferreira, responsável pela abertura de seminários no Brasil e também na Europa. Então ele está dizendo o seguinte, que esse pastor Gilberto, ele era aquela pessoa que representava a Igreja Maranata em seminários, então ele fazia essas aberturas, ele tinha lá essa função ou esta honra de fazer a abertura destes seminários, né? Tanto no Brasil como na Europa. E também ele era responsável da obra
na Europa. Então ele também era e também responsável pela obra na Europa. Aí ele está dizendo aqui, ele colocou em caixa alta, foi afastado das aberturas dos seminários. Então, o que ele foi afastado, eu entendi aqui que ele foi afastado de ser esta pessoa que é o enviado da Maranata para fazer a abertura dos seminários em diversos locais. Não é que ele tenha sido afastado da sua função lá, né, do seu cargo de pastor ou do seu cargo de coordenador. Não, não me parece que foi isso. Então ele diz assim, ó, foi afastado das aberturas dos seminários. E qual é a razão? Ele diz que é por ter apoiado e autorizado culto de casamento com... Aí ele colocou champanhe na Itália, tá certo? Inclusive, vai ser outro pastor agora que vai viajar, né, pela Europa para abrir os seminários lá. Então, eles já substituíram o pastor Gilberto por um outro, que agora vai ter esta honra de fazer essas aberturas desses seminários. E aí ele diz aqui, o Senhor com seus vídeos foi a causa disso. Eu não sei se ele está achando que isso foi bom ou se ele está, vamos dizer assim, colocando a culpa em mim por uma coisa ruim que eu fiz. Eu não sei, né? Eu não sei se o irmão aqui, ele está, vamos dizer assim, reconhecendo que eu fiz uma coisa boa ou me acusando de ter feito uma coisa má. Mas independentemente disso, o que eu queria trazer para vocês é a informação. O irmão, ele tem o direito de pensar o que ele quiser, tá bom? Para mim não faz muita diferença. Mas vamos lá, vou mostrar então para vocês. Então essa aqui foi a questão do pastor Gilberto. Temos o outro aqui, olha só. E diz assim, Paz Solon, parece que a IEM de Portugal vai abrir em Milão um local a pedido dos brasileiros da ICM. Ah, tá, então... Os brasileiros da Maranata é que estão pedindo, né? Alguém está em contato com a IEM, concordam? Né? Alguém está em contato. Então, os irmãos estão lá, eles estão lá na Maranata e tal, mas eles estão em contato com a IEM. E estão pedindo, então, para que esse espaço seja ocupado. Então, vai abrir em Milão um local a pedido dos brasileiros da ICM, que vivem em Milão. Porque estão desiludidos das incapacidades e falta de espiritualidade da ICM na Itália, que não tem possibilidade de regularizar a abertura de um local por falta de documentação, ao contrário da IEM, que tem tudo organizado. Então, ele está dizendo o seguinte, é uma questão, parece que é administrativa. As pessoas da Igreja Maranata, lá em Milão, eles estão assim muito chateados porque a Igreja Maranata ela não consegue regularizar a situação dela lá, talvez porque esteja faltando atender alguns requisitos ali administrativos do local, né? Não sei se é município, se é do estado ou se é uma exigência, né, vamos dizer, federal, mas eles não estão conseguindo atender alguns requisitos, ao que parece. E como a IEM ela consegue ter uma situação regular, funcionando direitinho, parece então que a IEM vai abrir, eles estão pedindo para a IEM abrir essa igreja lá para que os irmãos possam migrar então da Igreja Maranata para a IEM. Então vejam, como eu falei antes, né? Parece que é tudo muito igual, né? Porque tanto faz, olha, tanto faz se foi IEM como foi ICM, a pessoa muda de uma para outra e não, entendeu? Porque é o seguinte, eu entendo que a doutrina da Igreja Cristã Maranata, ela é inaproveitável para um cristão, para uma pessoa que queira andar no Evangelho de Jesus. Ela não aproveita para nada, nenhuma doutrina. Eu disse outro dia que a única coisa ainda que realmente eu acho que é válido na Igreja Maranata é o culto de sepultamento. E depois, muitos irmãos ali, né, com cuidado, mas eles me revelaram que eu estou, assim, eu até errei nesse ponto, porque até mesmo em relação à questão do sepultamento, a Igreja Maranata faz acepção de pessoas, então não é de todo mundo que ela faz o culto de sepultamento. Então os irmãos me corrigiram lá nos comentários, tá bom? Disseram o seguinte, olha, a sua visão é uma visão muito limitada, você falou da experiência que você teve aí em Brasília, e de fato eu não cheguei a ver nenhum tipo de discriminação não, mas eu sei, depois que os irmãos falaram, eu sei que existe sim. Algumas pessoas, por exemplo, que
vamos supor, frequentou a igreja, saiu da igreja, não estava em lugar nenhum, né? Mas aí também não pode mais ter um sepultamento feito pela Igreja Maranata. Então, por quê? Porque estava afastado da igreja. Ou outras questões, né? Alguns motivos aí, então nem sempre a Igreja Maranata fazia também o culto de sepultamento, mostrando que eles fazem uma separação de quem eles vão atender ou quem eles não vão atender. E os irmãos me corrigiram em relação a isso. Eu tenho poucas informações, eu confesso. Tá bom? Então, a história da IEM aqui, ela é essa. Mas deixa eu ver, tem mais um e-mail aqui que eu acho que é interessante ler para vocês. Tá vendo? Isso aqui já é outra pessoa, tá? Não é a mesma pessoa. Então, ele diz, bom dia, Solon. O presbitério Espírito Santense, de repente, soltou uma circular para as igrejas na Itália entrarem em oração 24 horas por uma semana. Então, a Maranata, né? Olha aqui a questão urgente aqui, precisa de oração 24 horas porque tá acontecendo uma coisa, entendeu? É uma coisa assim que precisa que as pessoas estejam lá em intercessão constante, né? Então é mais ou menos isso. Aí ele diz assim, ó, todos lá sabem que os verdadeiros motivos não são aqueles que constam da circular. Eu vou mostrar a circular para vocês, tá bom? Mas são os últimos acontecimentos do tipo remoção do coordenador, pastor Gilberto Ferreira. Então, alguma coisa está acontecendo com esse pastor Gilberto lá. Ele foi removido, não sei se foi das aberturas que ele está se referindo, né? Mas as pessoas lá sabem, ó, tá tendo problema, viu? A causa do culto de casamento com champanhe na igreja de Montova, né? Fechamento da igreja de Milão, a causa da intervenção policial por falta de documentação, parece que houve então uma intervenção do Estado, né, italiano lá, porque a igreja não estava regular, a igreja Maranata, por falta de documentação, espanto pelos membros alcançados pelos canais de redes sociais. Então a outra questão seriam a divulgação dessas informações nas redes sociais, mostrando a realidade que o ex-coordenador, olha, já falou que é ex-coordenador, então não deve mais ser coordenador o pastor Gilberto, né? O ex-coordenador pastor Gilberto Ferreira queria manter oculta, então o pastor Gilberto tentou, né, fazer com que as coisas ficassem, né, sem divulgação, mas as coisas apareceram, deve ser isso, né? E coisas desse tipo. Inclusive, é muito interessante relatar na circular a falta do local de emissão. Então, eles dizem, eles fazem uma circular, mas eles não colocam o local. Então, por exemplo, eu vou fazer uma circular e eu coloco Brasília, DF, em, né? Hoje é dia 23 de setembro de 2022. Então, eu coloco local e data. E ele está dizendo o seguinte, que eles fizeram a circular e não colocaram o local, né? Aí, o que ele diz? Ele diz assim, é muito interessante relatar na circular a falta de local da emissão para esconder perante eventuais autoridades onde fica agora o endereço da sede da ICM na Itália. Misericórdia. Então, isso é ele que está dizendo. Então, o que ele entendeu é o seguinte, que eles não colocaram na circular o local que é para poder, vamos dizer assim, não ser encontrado pelas autoridades locais na Itália, né? Que já deve ter tido algum tipo de problema. Eu vou mostrar para vocês, olha só, esta aqui é a circular, estão vendo aqui, ó. Então, acho que é oração ininterrupta de 24/9 até 30/9, né? Então, aqui para os irmãos da Itália, Igreja da Itália. E aí eu achei interessante aqui, inclusive, né, alguns motivos de oração aqui, né? Aqui, olha só, eles estão dizendo que eles estão a obra do Espírito está sendo, né, está sendo atacada, né? Meu Deus do céu, a obra do Espírito está sendo atacada. A obra do Espírito para eles é a Igreja Maranata, né? Agora, para nós, a Igreja Maranata é de Espírito, é uma obra do Espírito. Agora, de que Espírito? Porque do Espírito Santo não pode ser, pelas diversas razões que eu já mostrei para vocês aqui. Tá certo? Porque não seguem ali a linha daquilo que o Espírito Santo de Deus revelou para nós por meio dos escritos bíblicos, né? Destes 66 livros que nós temos à nossa disposição.
especialmente em relação àquilo que Jesus ensinou e fez, deixou-nos como testemunho, e também, né, diversas orientações de Paulo aí. E a Igreja Maranata ela não segue, né, ela tem ali as suas revelações além da letra e que desconsideram o que está escrito e fazem coisas diferentes. Por exemplo, o perdão para eles é uma coisa diferente do que Jesus ensinou, próximo é uma coisa diferente, corpo de Cristo é uma coisa diferente, irmãos é uma coisa diferente. Então, especialmente a questão do perdão, né, é muito diferente, é uma coisa tão essencial e eles ensinam uma coisa diferente daquilo que Jesus ensinou. Não dá para classificar como uma igreja cristã evangélica, e sim como uma seita, e quem vai trazer as características de uma seita são os estudiosos da religião. Então, mais uma vez eu digo, eu não estou falando isso aqui apenas de um modo pejorativo, para ofender as pessoas, mas as características que os estudiosos da religião já apresentaram para identificar, para separar o que é uma igreja cristã e do que é uma seita. Então, a Igreja Cristã Maranata, ela se encaixa dentro daquilo que é uma seita. E aí, por isso, esse título de pastor da Igreja Maranata, ele você vai levar isso para fora, né? Como que você vai levar, né? Eu já falei sobre isso. Mas é isso aí, irmãos, apenas para poder trazer estas informações para vocês. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo.